Olá, tudo bem? Meu nome é Mônica e hoje então a gente conversa sobre o livro super famoso Cartas a um Jovem Poeta de Rilke e Capus. Sim, essa edição que foi lançada esse ano aqui no Brasil contém as cartas desse jovem poeta enviadas ao Rilke e que gerou aquelas respostas maravilhosas, que a gente já conhecia das edições anteriores e agora sim a gente pode ver toda a correspondência entre eles. Eu não tenho o livro aqui em mãos porque eu comprei o e-book, mas confesso para vocês que eu estou um pouco arrependida, porque a edição tá maravilhosa. Então talvez eu ainda compre a edição física. Nessa edição da Editora Planeta, além da introdução que a gente já via nas outras edições, a gente vai encontrar as cartas do Rilke e do Capus, como eu já mencionei para vocês, e também tem um artigo do Capus maravilhoso, um texto magnífico que já eu comento com vocês. Além disso, a gente encontra um pós-fácil e um texto do Freud de 1915. E eu já estava esquecendo de mencionar para vocês que, além desses textos, a gente também tem poemas do Capus que ele enviou para o Rilke. Enfim, essa edição está muito boa mesmo. E para a gente continuar essa conversa sobre leitura toda semana, eu te convido a se inscrever aqui no canal e, claro, já deixar aquele like também. É importante lembrar que a correspondência entre os dois começou em 1902 e se prolongou por alguns anos. Nessa época, o Rilke já era um poeta conhecido e tinha livros publicados. E o Capus, que estudava numa instituição militar, já era um grande admirador de seus poemas. E foi nessa instituição militar, enquanto o Capus estava ali tranquilo, lendo um livro do Rilke, que um professor ali da instituição, que também era padre, se aproximou e pegou o livro dele para dar uma olhada. E aí que vai acontecer a grande coincidência, porque esse professor também havia sido professor do Rilke. E o Capus vai ficar sabendo que o Rilke, assim como ele, estudou em colégio militar. Nessa época, o Capus tinha apenas 19 anos e estava bastante descontente com a sua vida. Ele, na verdade, gostava de escrever poemas especialmente, e queria se tornar um poeta, e não seguir a carreira militar. Então, quando ele descobre essa similaridade entre ele e o Rilke, é claro que ocorre uma grande identificação. E ele vê a possibilidade de, sim, ele conseguir abandonar a carreira militar e se tornar um poeta. Então, desde a primeira publicação desse livro, que foi em 1929, quando o Rilke já havia falecido há 3 anos, a gente encontra essa introdução do Capus contando como que ele ficou sabendo disso, né? Desse encontro com o seu professor, o professor contando para ele que ele também havia dado aula para o Rilke. Só que depois dessa introdução, a gente encontrava as 10 cartas que o Rilke havia enviado para o Capus. E fica aquela pergunta, né? Por que as cartas do Capus não haviam sido publicadas? A gente pode pensar que é porque o Capus não era uma pessoa famosa, né? Como outros destinatários das cartas do Rilke, como o Rodin, por exemplo, né? O célebre escultor francês. Mas também há um fato, gente. Nessas cartas, o Capus se expõe muito, demais mesmo, assim. Ele conta coisas para o Rilke que ele não contava para ninguém. Então eu fico pensando que talvez ele mesmo não gostaria de ter as suas cartas publicadas, mas aí é uma percepção minha. Bem, então a partir da descoberta do Capus, ele vai enviar uma carta para o Rilke. E ele já vai ter um assunto para conversar com o Rilke, que é o fato desse professor ter feito todo esse comentário. Então é algo que realmente, né, fez com que a carta dele se destacasse para o Rilke. Ele não era apenas um poeta iniciante enviando uma carta com poemas e pedindo conselhos. Mas, gente, essa primeira carta que o Capus enviou para o Rilke não está no livro, essa carta se perdeu. Então a gente já começa lendo a resposta do Rilke. E aí, já nessa primeira carta, a gente já descobre uma grande riqueza nesse texto, que faz com certeza eu afirmar para vocês que eu trocaria qualquer livro que eu li na minha adolescência por esse livro. Aí você pode pensar assim, ah, Mônica, mas você deve ter lido umas porcarias aí quando você era adolescente. Olha, até li, mas eu li coisa boa também. Eu li Machado de Assis e gostei já na época. Só que eu acho que Cartas a um Jovem Poeta seria muito mais proveitoso para mim naquele momento da minha vida. Porque ali, além dele responder ao Capus, na verdade, ele está respondendo a muitos de nós. Tanto é que a publicação dessas cartas já fez um sucesso imediato e segue conversando com a gente geração após geração. Porque é realmente um texto universal, que ele vai tratar de questões humanas, dúvidas que a maioria de nós temos. Só que o Rilke não vai trazer respostas prontas. Ele fala para o Capus que ele deve voltar-se para si para encontrar essas respostas mesmo. E que muitas vezes essas perguntas que a gente acredita que a gente não tem respostas são extremamente normais. A gente deve seguir a vida com essas perguntas até o momento que a gente vai perceber que a gente já está vivendo dentro das nossas respostas. O que mais afligia o Capus era realmente essa questão da sua escrita, no que ele iria trabalhar.
e na sua infelicidade ali na sua carreira militar. E claro, ele tinha dúvidas quanto à qualidade dos seus poemas e ele queria o aval do Rilke. Só que o Rilke não vai dar esse aval, claro que ele escreve isso de uma forma muito bonita, e ele diz que o Capus não deve perguntar isso a ele deve perguntar a si mesmo qual é a necessidade real que ele vê em escrever. Há essa necessidade? Ele não viveria se ele não escrevesse? Então a resposta do Rilke pede muito essa reflexão e é feita de forma belíssima. O que me faz pensar também, né? Será que o Rilke já pensava que essas cartas poderiam ser publicadas? Afinal, ele trocava cartas com várias pessoas. E essas pessoas poderiam, mais para frente, publicar essas cartas. Afinal, ele era um poeta famoso. Então, eu acredito que o Rilke teve um cuidado também ao escrever essas cartas e o fez de forma muito bonita. Bem, além das queixas do Capus sobre a carreira militar e a sua vontade de seguir uma carreira como poeta, ele também menciona muito a solidão. Mas o Rilke sempre enfatiza que a gente deve saber lidar com o momento que a gente vive e que um poeta de verdade, quer dizer, se o Capus realmente tem o talento, ele vai saber escrever a partir de qualquer coisa. Não há uma limitação para um poeta. E se mesmo ele estivesse enclausurado em algum lugar, ele poderia buscar na sua infância inspiração para escrever seus poemas. Bem, aí lógico que o Capus vai responder extremamente feliz, agradecendo muito ao Rilke, e ele vai aprofundando as suas inquietações, as suas queixas para ele, e dizendo coisas até de foro íntimo. Então até tem um momento que ele vai abordar até o tema da sexualidade. Além disso, eles vão conversar sobre outros escritores, né, outros poetas. O Rilke menciona muito um escritor dinamarquês chamado Jacobsen, eu não sei se pronuncia assim, lógico que não vai ser, mas enfim, gente, eu até pesquisei, dei uma olhadinha nos livros desse escritor e coloquei um lá na minha wishlist para conhecer. E o Rilke, nossa, ele elogia demais a obra desse escritor, fala para o Capus comprar alguns livros dele, começar por determinado livro, depois passar para outro. É bem interessante também essa parte do livro. Então, conforme a gente vai lendo, né, a correspondência entre os dois, a gente vê realmente que as cartas do Rilke se bastam, né? Tanto é que o livro foi editado várias vezes apenas com as cartas do Rilke. Mas é muito interessante para a gente ver ali, ler as linhas da pessoa que fez com que o Rilke respondesse daquela maneira. Mas eu posso falar para vocês que o Capus ele vai mostrar muito essa inquietação, muitas dúvidas e um anseio muito grande por ter os seus poemas publicados. Então eu acredito que havia também um interesse por parte do Capus para que o Rilke o ajudasse, uma esperança pelo menos, né? Mas o Rilke acaba não fazendo isso. Ele em nenhum momento ele vai intervir, né, como editora, tal, para os poemas do Capus serem publicados. Mas não que o Rilke não desse a devida atenção para o Capus, porque mesmo doente, ele escrevia, ele podia demorar mais para responder uma carta, mas ele acabava respondendo. Então, como eu disse para vocês, esse é um livro maravilhoso para a gente ler quando jovem, e já com uma certa experiência também, claro que sempre vai enriquecer a nossa vida, mas para uma pessoa que está começando a vida, está buscando uma profissão, está tentando se entender melhor no mundo, qual é o seu melhor papel, qual é a sua vocação, esse livro é maravilhoso. Por isso que eu acho que é um livro ótimo para você dar de presente, por exemplo, né, agora que a gente está aí chegando perto do Natal. Esse eu acredito que é um livro que a maioria das pessoas ia adorar ganhar de presente. Bem, a gente vai continuar acompanhando a troca de correspondências, vai vendo que a vida dos dois vai mudando. O Rilke, ele passa por alguns países durante essa troca de correspondência. Ele tinha uma saúde debilitada, então às vezes ele escreve da França, às vezes ele escreve da Itália, né, que tem um clima mais ameno. E o Capus também, ele não está sempre no mesmo lugar, porque ele é oficial do exército austro-húngaro. Então ele também conta muito nas cartas sobre o momento que ele passa ali, né, de tremenda solidão. Coisa que ele vai abordar muito mais num artigo que eu mencionei para vocês no início desse livro, que já já a gente conversa melhor sobre ele. Até a gente vai ver que essa correspondência vai cessar. E a gente fica se perguntando se eles se encontraram. E a gente fica sabendo no pós-fácil que sim, eles se encontraram em duas oportunidades. Mas não foi pelo jeito muito legal. Eu acho que o Capus deve ter ficado um pouco decepcionado com o Rilke nesse sentido, né? Dele o ajudar a publicar a sua obra. E aí a gente vai ver claramente que o Capus ainda não havia se encontrado. Porque lendo o artigo que a gente vai encontrar, né, logo após a correspondência, a gente vê qual era a real vocação dele. Que ele vai encontrar, aliás, depois, né? Porque ele acaba trabalhando como jornalista. Então, terminada a leitura da correspondência entre eles, a gente vai ler alguns poemas do Capus, mas quando a gente lê o artigo dele, a gente vai falar assim, nossa, aí está seu talento.
Esse artigo, que vem logo após os poemas, se chama Noite de Ano Novo na Fronteira. E ele chegou a ser publicado em um jornal da época, em 1909, e foi enviado para o Hilke. Nesse texto belíssimo, o Capos vai contar para a gente como ocorreu a troca de guarda. Esses oficiais faziam a troca de guarda a cada 2 dias. E nessa noite de Ano Novo, o Capos vai render os seus colegas para continuar fazendo a guarda da fronteira com Montenegro. E o que acontece? O tempo está super inóspito, assim, está acontecendo uma tempestade de neve. Então, ele começa o texto já descrevendo essa tempestade com uma representação maravilhosa da natureza. E aí ele passa a abordar o sentimento dos seus colegas. Como no momento da troca da guarda, o soldado que ele rende diz para ele feliz ano novo, mas sem nenhuma alteração de sua afeição, e ele simplesmente responde boa sorte. Ele diz assim também de forma bonita que mesmo naquela frieza, aquele rosto totalmente sem expressão, ele pode ver que lágrimas já tinham corrido ali. Mas ainda nesse texto, ele vai inserir uma forte crítica política que me fez lembrar um livro que eu li recentemente chamado Nada de Novo no Front. Porque em Nada de Novo no Front, a gente vai ver, né, a história dos soldados na Primeira Guerra Mundial, soldados ali no dia a dia da guerra, nas fronteiras, vivendo aqueles horrores todos, e ele confronta muito, né, a vida do soldado em si, tudo que eles passam, com o governo, que os tratam como peças, né, que são facilmente descartadas, trocadas, enfim, e também a sociedade. Porque eu me lembro num trecho desse livro, gente, o Paul, que é o personagem principal da história, consegue uma dispensa. Então ele vai até a casa da sua mãe, passeia um pouco pela rua, lógico que ele se sente muito mal com tudo aquilo, enfim. Só que aí ele vai encontrar com as pessoas na rua e as pessoas conversam com ele como soubessem mais da guerra do que ele que estava lá. Então esse alienamento da sociedade também é abordado pelo Capos nesse artigo que a gente encontra no livro. Ele diz que as pessoas que naquela noite de Ano Novo estão brindando, todas felizes, não fazem ideia de como é difícil passar de um ano para o outro. Enfim, gente, eu não sei se esse artigo é fácil de encontrar na internet ou se só você comprando o livro mesmo, mas se você puder ler esse artigo, nossa, eu recomendo muito. É uma leitura maravilhosa, eu já li 2 vezes e vou ler muito mais porque é fantástico. Bem, nessa edição, como eu falei para vocês, a gente ainda tem um texto do Freud que fecha o livro e é chamado Sobre a Transitoriedade. Nesse texto, o Freud vai confrontar a ideia do poeta que lamenta-se da transitoriedade da beleza. Então ele vai refutar essa ideia, né, de que o belo perderia seu valor por conta disso. E claro, né, que ele vai fazer uma análise disso e ele vai ligar essa renúncia que o poeta tem de ver a beleza, né, da natureza, mesmo com essa transitoriedade, com o seu luto. Então ele diz claramente que isso está relacionado ao luto do que foi perdido. E ele também vai colocar nesse contexto a reação das pessoas à guerra. É um texto também muito bonito. Eu tinha lido poucas coisas do Freud, mas do que eu li dele, com certeza foi o que eu mais gostei. Enfim, gente, esse foi o apanhado que eu fiz essa leitura. Eu recomendo muito, muito para vocês esse livro. Realmente a edição tá caprichada, vale a pena você ler. Esse artigo do Capos, então, olha, pesquisa, vê se você consegue dar uma olhadinha, que realmente é daquelas leituras que mexem com a gente. Me conta se você já leu essas famosas cartas, o que você achou, e me deixa uma sugestão também de leitura, de correspondências, assim, porque eu não costumo ler esses livros. Eu te agradeço muito por ter assistido até aqui e te espero no canal no próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau!